Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto de anormalidades dentárias e vamos trabalhar aí a parte de alterações dentárias de desenvolvimento. Até então nós abordamos esse capítulo já em 2 videoaulas prévias, quando nós falamos aí das alterações dentárias causadas por fatores ambientais, né? Nós falamos dos efeitos ambientais no desenvolvimento da estrutura dentária, na perda dentária depois do desenvolvimento, né? Falamos de pigmentações dentárias, falamos também dos distúrbios localizados na erupção. E nesta videoaula de hoje, que é a nossa videoaula 3 do capítulo, nós vamos trabalhar as alterações dentárias de desenvolvimento, especificamente no que concerne ao número de dentes, né, alterações no número. Então, nós sabemos qual que é o número de dentes esperado para cada dentição, e se nós tivermos uma alteração para mais ou para menos, nós temos, portanto, uma alteração no que se refere ao número de dentes para a dentição específica, né? Também falaremos a respeito de tamanho, né? Alterações também para mais ou para menos do esperado, né? Para a proporção normal dos dentes referentes ao tamanho como um todo dos dentes no arco e os dentes, o seu tamanho para o arco em si. E falaremos em relação às alterações dentárias no que diz respeito à forma. Então, os grupos de dentes possuem a sua forma específica e cada dente específico também possui a sua morfologia definida, né? Aquele padrão de normalidade. Então, nós vamos aí verificar que existem possibilidades de modificações tanto da anatomia externa quanto da anatomia interna dos dentes. Então, nós vamos abordar essas alterações de forma. E vamos concluir o nosso capítulo na videoaula 4, abordando a questão das alterações dentárias de desenvolvimento, no que diz respeito especificamente à estrutura, né? Modificações estruturais. Então, aí nós vamos iniciar abordando esse conteúdo e vamos falar a respeito das alterações, iniciar com as alterações de desenvolvimento que se refere ao número de dentes. Tá? Eu gostaria só de relembrar a nossa atividade avaliativa referente a esse capítulo, que é o resumo estruturado, onde nós solicitamos aí que vocês realizem a abordagem referente às características clínicas das lesões, as características radiográficas e histológicas, quando houver, né? A gente sabe que nem todas as lesões vão ter características histológicas e nem todas terão características radiográficas, mas quando houver, para que seja citado estas, e também para que seja abordada a questão do tratamento dessas lesões aí que correspondem a esse capítulo de anormalidades dentárias. Então, vamos começar aí os assuntos de hoje falando a respeito das alterações dentárias de desenvolvimento. Então, aí, conforme mencionado, vamos aí nos localizar em relação ao nosso capítulo. Estamos aí trabalhando com o capítulo de anormalidades dentárias e esse capítulo ele é dividido em alterações ambientais dos dentes e alteração de desenvolvimento dos dentes. Tá? Nós já trabalhamos todas as lesões referentes às alterações ambientais do desenvolvimento dos dentes, que são esses 4 grupos, né? Os dos defeitos dentários de desenvolvimento, as perdas de estrutura dentária após o desenvolvimento, a pigmentação ambiental dos dentes e os distúrbios localizados na erupção são os subgrupos aí incluídos nas alterações que são ligadas à exposição ambiental. E agora nós vamos falar sobre as alterações de desenvolvimento dos dentes, né? Essas alterações de desenvolvimento dos dentes, elas dizem respeito a variações numéricas para mais ou para menos, também variações de tamanho para maior ou para menor, alterações na forma, normalmente esperada, e alterações na estrutura dos dentes, ou seja, nos tecidos aí relacionados, né? Nós falaremos de alterações que envolvem o esmalte, falaremos de alterações que envolvem a dentina e que impactam também na polpa, né? Então, nós vamos falar a respeito dessas alterações estruturais, só que na videoaula 4. Nessa aqui, nós vamos nos ater às alterações de número, tamanho e forma. Bem, então vamos começar a nossa abordagem aí falando a respeito das alterações numéricas. Variações no número de dentes são eventos comuns, né? Nós reservamos o termo anodontia quando existe uma
ausência total de desenvolvimento dentário. E utilizamos o termo hipodontia para quando essa falta de desenvolvimento é de um número pequeno, um ou alguns poucos dentes. Quando o número de dentes que não se formam é maior que, por exemplo, 6 dentes, aí nós falamos no termo oligodontia. Então, nós temos 3 termos aí para ausência de dentes. Se for algo bem radical, não forma nenhum dente, nós empregamos mais corretamente o termo anodontia. Se for ausência de poucos elementos dentários, um ou pouco mais que um dente, ausente, usamos o termo hipodontia. E se não se forma uma quantidade maior que 6 dentes, aí nós utilizamos o termo hiperdontia. Então, estes são os termos empregados para a ausência de formação de elementos dentários, tá? O fator genético, ele parece exercer uma forte influência no desenvolvimento dos dentes, porque nós temos numerosas síndromes hereditárias que foram associadas à formação menor de dentes, né, do que o esperado para aquela dentição específica. E também uma quantidade de síndromes relacionadas à formação maior de dentes do que o esperado para uma determinada, uma determinada dentição. Então, além das síndromes, um aumento da prevalência de hipodontia pode ser notado em pacientes não sindrômicos, mas que têm, por exemplo, má formação e que possuem fenda labial ou fenda palatina. Então, o que se sabe é que pelo menos uns 200 genes já são atualmente conhecidos e desempenham um papel aí na odontogênese. Então, um número muito grande de genes colaborando para o desenvolvimento dos elementos dentários. Então, devido à complexidade desse sistema, variações no número de dentes surgem com uma ampla variedade de padrões, tá? E além do fator genético, nós temos o meio ambiente que também exerce influência, que são influências ocasionais, né? Sugerindo que nós não temos exclusivamente a condição genética, mas nós temos um tipo de interferência, que é um tipo de hereditoriedade multifatorial. Alguns autores acreditam que a hipodontia é uma variante normal e sugere ainda que humanos estão em um estágio intermediário da evolução dentária. Existe até uma proposta de uma dentição futura, né, que seria representada por apenas um incisivo, um canino, um premolar e 2 molares por quadrante. Então, né, existem teorias que acreditam que nós estamos, na verdade, evoluindo para ter menos dentes do que o que atualmente possuímos, né? No entanto, existe uma teoria que é a mais aceita, é a de que a hipodontia seja, né, correlacionada com a ausência de uma lâmina dentária apropriada. E essa lâmina dentária, ela é uma estrutura muito sensível, né? E inclusive estímulos externos. Então, danos antes da formação do dente, eles podem resultar, sim, em uma formação menor de elementos dentários. Então, eu poderia citar trauma, infecção, radiação, presença de algum tipo de distúrbio endócrino, condições intrauterinas graves, né, que podem estar aí associadas à ausência de dentes. Então, em resumo do que foi dito, a falha na formação de dentes é uma das anomalias de desenvolvimento dentário mais comuns, né, identificadas, principalmente no que se refere aos dentes permanentes, principalmente quando a gente inclui nessa contagem aí os terceiros molares, né? Então, quando a gente inclui os terceiros molares, a conta para ausências de formação de dentes acaba se tornando uma conta bem alta, né? Quando se diz em termos de prevalência. A predominância em mulheres é maior do que em homens, né? E a condição de não formação de dentes, né? A condição de anodontia é uma condição rara, né? Em muitos casos ocorre aí a presença hereditária da displasia ectodérmica hipoidrótica, que é uma condição, né, hereditária, onde o paciente ele tem problemas com a formação do folheto ectodérmico e aí ele não desenvolve dentes. Aí, nesse caso,
ele tem anodontia. Então, quando o número de ausências dentárias é altas ou então envolve dentes mais estáveis, né, nós consideramos os dentes mais estáveis, por exemplo, incisivos centrais, superiores, primeiros molares, esses dentes são mais estáveis, ou seja, dentes mais difíceis de não se formarem. Então, quando um paciente tem essa não formação desses dentes, aí ele deve ser avaliado, né, para poder observar se existe também o diagnóstico dessa displasia ectodérmica. A hipodontia, ela é incomum na dentição decídua, tá? Mas quando presente, ela envolve mais os incisivos laterais. A ausência de um dente decíduo, ela está fortemente associada a uma prevalência da ausência também do sucessor, né? Porque a gente sabe que existe uma relação de formação na odontogênese do dente decíduo quando ele é um predecessor de um dente permanente, né? Então, a falta de um dente na dentição permanente, ela não chega a ser uma condição rara. E os terceiros molares, como eu já havia falado, eles são os mais afetados. Aí, depois dos terceiros molares, a gente pode citar os segundos pré-molares, e os incisivos laterais, né, que vem aí na sequência como dentes mais afetados. A hiperdontia é o termo que nós empregamos para quando existe uma formação a mais de elementos dentários do que aquela esperada para a dentição específica. E os dentes a mais, eles são chamados de dentes supranumerários. Nós temos menos informações sobre a genética da hiperdontia do que a da hipodontia, tá? Mas acredita-se que muitos casos são multifatoriais e também resultam da combinação de influências genéticas e ambientais, tal qual nós comentamos aí para a hipodontia. E a teoria mais aceita para a hiperdontia é que os dentes a mais eles sejam formados por uma hiperatividade localizada e independente da lâmina dentária. Então, isso geraria a formação de germes dentários a mais. No que diz respeito à prevalência, né, a prevalência de supranumerários na dentição permanente, ela é maior do que na dentição decídua, então a frequência na dentição decídua acaba sendo considerada muito baixa, né, aproximadamente quase que 86% dos casos que apresentam hiperdontia, geralmente é de um único dente, né, com 2 dentes supranumerários presentes em uma quantidade bem menor, por volta de 23%, né? Sendo que 3 ou mais supranumerários, eles são vistos em quase que só 1%, né, dos casos. A hiperdontia unitária ela ocorre mais na dentição permanente, né? Cerca de 95% dos casos, eles ocorrem na maxila e ela tem uma forte predileção justamente pela região anterior. A região mais comum é a região dos incisivos superiores. E aí ela vai ser seguida pela região dos molares superiores e também os molares inferiores. Então, incisivos, molares superiores e inferiores, premolares, caninos, incisivos laterais. Ainda que esses dentes supranumerários possam ser bilaterais, a maioria vai ocorrer unilateralmente, tá? Os supranumerários múltiplos com origem não sindrômica, eles estão mais presentes na mandíbula. Esses dentes supranumerários múltiplos, eles ocorrem mais na região de pré-molar, né? Seguida pelas regiões de molar também e região anterior. Ainda que essa maioria de dentes supranumerários ocorra nos ossos gnáticos, também existem descrições na literatura de dentes a mais, né, dentes supranumerários, que erupcionaram em outros locais da gengiva, também no túber maxilar, dentes que erupcionaram em número aumentado, mas que estão localizados no palato mole, né, em localizações mais distantes aí do que dos processos alveolares, seio maxilar, cavidade nasal. Tem até relatos de dentes que erupcionaram, por exemplo, em locais tão distantes quanto, por exemplo, a órbita, e também relatos na literatura de dentes que erupcionaram mesmo no cérebro. Aí, do que se pode falar sobre a hiperdontia é que ela demonstra uma predominância pelo gênero masculino, quase o dobro dos casos, né? Ocorre em homens, e a maioria dos dentes supranumerários ele vai se desenvolver aí nas primeiras 2 décadas de vida. Vários termos também têm sido utilizados para descrever dentes supranumerários, e aí vai depender da sua localização. Então, porque esses dentes que recebem essas denominações específicas, eles são mais frequentes. Então, aí nós temos alguns casos
né, de dentes que, pela frequência, acabaram recebendo denominações específicas, né? São supranumerários com uma denominação específica. Então, o dente supranumerário aí, localizado na região de incisivo superior, ele é chamado de mesiodente. Então, nós temos aí esse caso clínico aí do mesiodente, que é esse dentezinho conoide localizado entre os incisivos centrais, tá? E aí houve um espaço entre esses incisivos centrais e esse dente supranumerário, que é esse mesiodente, ele está aí ocupando esse espaço, tá? Existe também uma frequência de molar, tá? Então, quando ocorre esse molar, ele é o quarto, e esse quarto molar acessório é frequentemente chamado de distomolar, certo? Então, o distomolar, ele seria um supranumerário que representaria um molar após o terceiro, que seria um quarto molar, né? Um dente posterior supranumerário que está situado lingual ou vestibularmente ao molar é chamado de paramolar. Então, esses dentes, né, o mesiodente, o distomolar, o paramolar, pela frequência, eles acabaram recebendo denominações específicas, tá? Nós podemos também fazer uma divisão dos supranumerários. Nós temos os numerários que são subdivididos em suplementares, que são aqueles dentes a mais que apresentam um tamanho e uma forma que é semelhante ao dos dentes normais da dentição. E nós temos aqueles supranumerários que são ditos rudimentares, que são aqueles dentinhos menores do que aqueles da dentição normal. Então, se o dente a mais for um incisivo, o supranumerário ele vai ser menorzinho do que o incisivo correspondente, então ele é um rudimentar. E os dentes supranumerários rudimentares também eles podem ser classificados ainda em conoides, né? Conoides são pequenos e cônicos, ou então podem ser subclassificados como tuberculados. Então, eles são em forma de barril, né? E aí geralmente tem mais de uma cúspide, tá? E também tem aqueles que são classificados como molariformes, ou seja, são semelhantes a premolares ou molares. Tá? Então, o mesiodente conoide, por exemplo, ele representa um dos dentes supranumerários mais comuns, e aí ele vai romper espontaneamente, enquanto que os tuberculados, eles são menos frequentes e também de erupção rara. Então, nós temos aí o nosso caso clínico, que é o do supranumerário mesiodente. Nós temos também caso clínico de supranumerários que fazem com que os dentes normais eles não caibam no arco dentário. Bem, aqui na sequência nós vamos abordar duas condições que são a transposição dental e os dentes natais. O que viria a ser uma transposição dental? A transposição dental ela ocorre quando o dente, quando irrompe, ele não ocupa a posição esperada para ele, então ele fica inapropriadamente posicionado. Por exemplo, aí nós temos um caso clínico em que o canino presente ele está entre os premolares, e a gente sabe que normalmente o canino ele fica anterior ao primeiro premolar. Então, esse padrão aí de erupção anormal é que nós chamamos de transposição dentária. E esses dentes mal posicionados, eles podem ser confundidos com dentes supranumerários. Então, é importante que a gente tenha em mente que existe, né, a possibilidade de ter havido a formação de dois caninos e um deles ser supranumerário e um deles estar incluso, ou então que formou apenas um único canino e esse canino ele sofreu uma transposição, tá? Então, os dentes mais envolvidos, né, ou mais frequentemente envolvidos na transposição são justamente os caninos superiores e os primeiros premolares, tá? E quando nós temos apinhamento ou má oclusão destes dentes, né, nós podemos recorrer a algumas técnicas para tratar, né? Técnicas de reconstrução anatômica, ou mesmo tratamento ortodôntico. Em alguns casos, pode ser indicada até a extração do dente mal posicionado, tá? E os dentes natais, eles são aqueles que estão presentes ao nascimento, né? Dentes que estão presentes assim que o bebê nasce e eles têm essa denominação de dentes natais.
E nós temos também uma outra nomenclatura, que é os dos dentes neonatais. Então, os dentes neonatais, eles é o termo que nós empregamos para aqueles dentes que não estão presentes quando o bebê, assim que o bebê nasce, mas em pouco tempo, cerca de até uns 30 dias depois do nascimento, eles erupcionam. E aí eles são assim denominados de neonatais, tá? Na verdade, essa é uma distinção artificial, né? E o que parece apropriado chamar esses dentes todos de dentes natais. Então, nós vamos abordar aí com essa terminologia de dentes natais. A maioria desses dentes são dentes descidos que estão erupcionando prematuramente e não são dentes supranumerários, certo? A maioria, tá? No entanto, existe a possibilidade de esses dentes aí serem supranumerários também. Então, é importante levar em consideração que quase 85% dos dentes natais, eles são incisivos inferiores, ou seja, fazem parte da dentição decídua, e 11% são incisivos superiores, sendo que apenas 4% representam dentes posteriores. Tá? Então, essas são as condições aí relativas à presença de dentes a mais ou a menos, que são as alterações de número, tá? Mas nós temos também esta posição aí alterada, que pode muitas vezes ser um motivo para que a gente acredite ser uma alteração numérica, mas é apenas uma alteração posicional. Que nós vamos abordar alguns aspectos, né, referentes ao tratamento e ao prognóstico dessas condições aí que envolvem alterações no número de dentes, né? Essas sequelas que estão associadas à formação menor de dentes, que é a hipodontia, elas incluem tanto alterações do espaço entre os dentes, também retardo na formação dentária, retardo na esfoliação de dentes descidos e erupção tardia dos dentes permanentes, bem como dimensão alterada das regiões gnáticas associadas. Então, a ausência de formação de dentes, ela pode ter um impacto significativo aí em relação à posição dos dentes que erupcionaram e também a quantidade de osso aí na localização, já que nós sabemos que nós temos porções de osso que só se desenvolvem se o dente se formar. Então, esse impacto, às vezes, ele é um impacto que vai gerar uma condição relativamente trabalhosa para poder recompor, né? Então, nem sempre vai haver necessidade de tratar, né? Quando se trata da ausência, por exemplo, de um único dente. E a restauração protética, ela pode ser geralmente necessária quando existem múltiplos dentes aí ausentes. E aí nós temos uma condição mais complexa. Né? Então, as opções de tratamento, elas vão desde próteses fixas, né, tradicionais, que são aquelas presas a grampos, ou então estruturas que nós chamamos pontes em resina, ou mesmo aqueles que não vão interferir com os dentes vizinhos, que é a instalação de implantes ósseo-integrados, e aí com a associação de coroas protéticas. O uso de próteses fixas tradicionais normalmente não é recomendado para crianças, porque nós temos a possibilidade de exposição aí da polpa durante o preparo, e também porque nós temos um crescimento ósseo futuro que pode levar o dente que foi aí colocado a uma condição que nós chamamos de anquilose, né? A anquilose é quando esse dente ele se fusiona com o osso e aí ele vai ficar comprometido em suas funções, tá? Um dispositivo removível ou uma ponte em resina muitas vezes é adequado para esses casos de crianças e adultos jovens, enquanto está aguardando a completa maturação dentária e a maturação esquelética, para isso estabelecer um tratamento mais definitivo, né, que não incorra nessas condições de insucesso. Em muitos casos de hipodontia, o tratamento ortodôntico ele pode melhorar ou mesmo evitar a necessidade de um tratamento restaurador em alguns casos, né? Então, essas condições elas são individualmente analisadas. Os dentes supranumerários eles podem desenvolver-se muito depois da erupção da dentição permanente. Então, muitas vezes essas condições elas não acontecem
logo, né? E aí a gente já sabe que o paciente ele vai ter supranumerário, porque o paciente ele pode estar lá com sua dentição estável já, e aí, de repente, surgem supranumerários, tá? Então, o mais importante é que a gente consiga fazer um diagnóstico e um tratamento mais precoce possível, porque isso vai ser crucial para minimizar futuros problemas estéticos e até mesmo funcionais desses dentes aí adjacentes, que são os dentes que fazem de fato, que compõem de fato essa dentição, né? Então, pelo fato de um número pequeno dos dentes supranumerários eles não apresentarem, né, complicações clínicas, nós temos que uma rotina de tratamento indicada é a remoção desses dentes acessórios. E essa remoção ela deve ser feita o mais cedo possível, de preferência, né, se o quanto antes o dente surgir ainda na dentição mista, certo? E essas complicações criadas por supranumerários, principalmente anteriores, elas tendem a ser mais significativas do que aquelas que se associam aos dentes extras em regiões posteriores. O que é que pode acontecer se o tratamento ele for protelado, né? Então, qual a consequência do tratamento tardio? Então, como consequência, a gente pode ter erupção retardada de algum dente normal da dentição, possibilidade de reabsorção de dentes adjacentes, ocasionamento de deslocamento dentário, com consequente apinhamento associado, né? Pode haver influência na forma dos dentes, produzindo um fenômeno chamado de dilaceração, pode produzir maloclusão, pode produzir formação de espaços que são diastemas, ou então, né, erupção mesmo para a cavidade nasal, que é uma condição um pouco mais complexa, né? Então, esses dentes supranumerários eles também predispõem na área para uma inflamação dos tecidos adjacentes ao redor, a depender de como eles erupcionem, né? Se for uma erupção parcial, pode até produzir uma pericoronarite. São dentes que, pela posição, são difíceis de higienizar, e aí predispõe também a gengivite, e cárie, formação de abscesso, desenvolvimento de cistos, de tumores. Então, a quantidade de possibilidades de complicação para dentes supranumerários é relativamente grande, e essa condição ela precisa ser abordada e precisa ser resolvida o mais precocemente possível. Como nós comentamos aí dos dentes natais, esses dentes eles devem ser manipulados individualmente. Então, o clínico ele deve fazer uma avaliação, né, bem criteriosa, que aí vai guiar o tratamento apropriado. Então, os dentes que erupcionados, né, chamados de dentes natais, como eles representam em muitos casos aí a dentição decídua, a remoção deles não é indicada de maneira apressada, né? Então, a remoção desses dentes é indicada quando houver um risco de aspiração devido a ele estar com mobilidade. Se não tiver problema de mobilidade e os dentes aí estão estáveis, eles devem ser conservados e acompanhados, tá? Porque eles podem ser razão de ulceração traumática dos tecidos moles no momento da amamentação. Existe uma ulceração que se estabelece aí, principalmente quando existe a presença dos dentes natais anteriores e inferiores, que lesionam, ulceram o ventre lingual, produzindo o que a gente chama de doença de Riga-Fede, certo? Então, isso exige um monitoramento, tá? E também pode ocorrer durante a amamentação essas condições, mas geralmente eles são removidos aí com medidas de acompanhamento apropriadas. Bem, aqui na sequência nós vamos abordar as alterações dentárias que dizem respeito ao tamanho, né? As alterações de desenvolvimento dos dentes relacionadas ao seu tamanho. E o tamanho dos dentes é uma condição variável, né? E essa variabilidade ela ocorre entre diferentes raças e também entre os gêneros. A presença dos dentes é pequena demais, né? Uma condição anormal, nós denominamos de microdontia. E quando o dente é anormalmente grande, né, acima da média, nós chamamos de macrodontia. E embora a hereditariedade seja, né, o principal fator associado, nós temos influências genéticas e ambientais que afetam também o tamanho dos dentes em desenvolvimento. Então, a dentição decídua ela parece ser mais afetada por influências intrauterinas maternas
e os dentes permanentes, eles parecem ser mais influenciados pelo meio ambiente. Então, nós temos aí a possibilidade de influências diferentes, mas que podem produzir alterações de tamanho, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, tá? Então, embora o tamanho dos dentes ele seja variável, comumente nós vamos ter simetria entre os dois lados aí da arcada. E a dentição como um todo, ele vai ser afetado de modo raro, não é uma condição comum, tá? Em geral, nós temos apenas poucos dentes quando ocorre, né? Apenas poucos dentes eles são modificados significativamente no que diz respeito ao tamanho, né? No que diz respeito à microdontia especificamente, que é o tamanho menor, né? Anormalmente menor do dente, ele está muitas vezes associado à hiperdontia. Então, a hipodontia. Então, pacientes com dentes pequenos, eles podem também ter dentes a menos. E a macrodontia, por seu lado, pode estar associada à hiperdontia, ou seja, pacientes, além de terem dentes muito maiores do que o normal, terem uma macrodontia, eles podem ter também hiperdontia ao mesmo tempo, tá? O que nós observamos aqui, mulheres, elas demonstram uma frequência maior de microdontia e hipodontia, e os homens, ao contrário, demonstram uma prevalência maior de macrodontia e hiperdontia. Então, vamos ver aqui como que essas condições, microdontia e macrodontia, elas se estabelecem. Então, vamos começar aí abordando a microdontia. Esse termo, ele deve ser usado apenas quando os dentes forem basicamente menores que o comum. Porque dentes com tamanho normal, eles podem parecer menores quando eles estão em um arco que é muito maior que eles. Então, como eles estão espaçados nesse arco, então eles podem dar a impressão de serem muito pequenos, mas na verdade o arco aqui é muito grande e os dentes, em tese, teriam tamanho proporcional. Então, esta aparência, ela tem sido chamada de microdontia relativa, certo? Mas na verdade o que ela representa é uma macrognatia, ou seja, o osso é que é desproporcionalmente grande e não os dentes que são desproporcionalmente pequenos. A verdadeira microdontia difusa, ela é incomum, mas ela pode ocorrer como uma descoberta isolada, por exemplo, na síndrome de Down, pacientes que têm nanismo hipofisário. Então, alguns distúrbios hereditários que não são comuns, eles apresentam aí anormalidades na dentição e podem aí impactar uma microdontia difusa. Já a microdontia isolada, em uma dentição normal, ela é mais comum. E o incisivo lateral superior, ele é o dente mais afetado. Ele, em geral, ele vai aparecer como uma coroa conoide sobre um tamanho de raiz que é normal, né? Que é considerado de comprimento normal se a gente for comparar o tamanho da raiz dos dentes vizinhos. Então, esse incisivo lateral conoide, ele apresenta como sendo o caso mais comum, né, de microdontia isolada. E essa alteração, ela parece ser uma condição genética, né, uma condição dominante do tipo autossômica e que leva, portanto, a esta ocorrência desse dente alterado com um tamanho para menos do que aquele que deveria ser se a gente comparar com os dentes, né, dos arcos, né. Essa microdontia isolada, ela geralmente também afeta os terceiros molares, que não é também comum. É curioso também que os incisivos laterais superiores e os terceiros molares, eles estão entre os dentes que têm a maior frequência de ausência congênita. Então, eles são os dentes que mais apresentam microdontia, mas também são os dentes que mais estão ausentes congenitamente. Aqui na sequência vamos abordar a macrodontia, tá? Então, esse termo, macrodontia, ele vai dever, no caso, ser usado apenas quando os dentes eles são fisicamente maiores que o normal. E aí a gente também não deve incluir, nesse caso, dentes que tenham a dimensão da coroa normal, porém se apinham, ou seja, não cabem na arcada e ficam junto com outros, ocupando um espaço que é insuficiente para a disposição correta deles. E o termo macrodontia também não deve ser usado
quando a gente quiser descrever dentes que tenham sido alterados por condições que nós vamos ver um pouco mais para frente, que são fusão ou geminação. Tá? A fusão e a geminação a gente vai ver um pouco para frente, são condições clínicas distintas da macrodontia. São condições clínicas diferentes, tá? Então, a participação do meio ambiente na macrodontia é rara, tá? E, caracteristicamente, apenas poucos dentes, eles apresentam-se com essa condição de anormalidade no tamanho e tornando-se, portanto, muito grandes, tá? E, quando a condição é difusa, ela tem sido vista associada a uma condição endócrina que é produzida pela hipófise, no caso, o gigantismo hipofisário, né? Uma condição que faz com que o paciente possa também apresentar uma condição de dentes anormalmente grandes, muitos dentes anormalmente grandes, tá? E outra condição seria, por exemplo, o hiperinsulinismo. Então, essa condição de excesso de secreção do hormônio insulina também pode ocasionar condições de macrodontias difusas. E a macrodontia com erupção unilateral, ela não é rara também numa condição que é a hiperplasia hemifacial. Então, pacientes que tenham um crescimento incomum e patológico de um dos lados da face, um crescimento aumentado de um dos lados da face, que a gente chama de hiperplasia hemifacial, eles podem também concomitantemente apresentar nesse lado macrodontias, tá? Então, a macrodontia isolada, ela ocorre mais nos incisivos, seguido dos caninos, e pode ser observada também em segundos premolares e terceiros molares. Nessa situação isolada, essa alteração acontece mais frequentemente de modo bilateral. Então, condições isoladas, elas são mais comuns bilateralmente. Como que nós vamos tratar, né? Então, qual o tratamento que a gente deve dispensar? Então, o tratamento pode não ser necessário, a menos que o paciente deseje, né, por questões estéticas. Quando se trata, por exemplo, de incisivos laterais superiores conoides, eles podem ser restaurados com restaurações adesivas ou coroas de porcelana. Então, os incisivos conoides, eles podem ser reanatomizados. E as macrodontias, elas basicamente, elas podem também sofrerem reanatomizações, mas não por outras questões que não sejam estéticas, e o paciente, ele pode manifestar, né, a sua intenção ou não de fazer uma intervenção. Aqui na sequência, nós vamos dar continuidade às alterações de desenvolvimento dos dentes e vamos abordar as alterações que dizem respeito à forma. Então, os grupos de dentes, eles possuem suas formas típicas, características, com seus reparos anatômicos também característicos. E, em algumas condições, nós podemos observar, né, alterações dessa forma, que aí estão incluídas dentro dessas anomalias dos dentes e que fazem parte do grupo das alterações de desenvolvimento. Então, nós vamos observar em quais situações e como clinicamente eles se estabelecem e também estabelecer, né, um norte de tratamento para essas condições relativas à alteração de forma. Bem, então nós vamos abordar aqui o conceito de dentes duplos, né? E os dentes duplos, eles podem estar colados ou associados e são dois dentes que são separados, mas que exibem união pela dentina e algumas vezes também por suas polpas. Essa união pode ser resultado de fusão de dois germes dentários muito próximos, ou então da divisão parcial de um germe dentário em dois. Tá? O desenvolvimento de dentes grandes ou unidos, né, os duplos, ele não é uma condição rara. Então, como que ela pode se dar? A primeira situação seria por meio de um evento chamado de geminação, né? Então, a geminação ela foi definida como uma tentativa de um único dente, um único germe dentário, né, ainda em desenvolvimento, ele dividir-se e resultar em um dente com uma coroa que se apresenta chanfrada. E aí, esse dente ele vai ter uma raiz e um canal radicular em comum. No sentido inverso, mas que também produz um resultado semelhante clinicamente, nós temos a fusão. A fusão é considerada a união de dois germes dentários
que inicialmente estão separados e que eles se unem e resultam na formação de um dente unido e que possuem uma confluência entre si pelo tecido dentinário. Tá? Então, nós temos as duas condições que têm uma aparência clínica semelhante, né, dos dentes duplos, que é ou a tentativa de divisão dos germes dentários ou a fusão de dois germes muito próximos. E o terceiro caso, onde nós temos também dentes duplos, mas clinicamente diferente dos outros dois, seria numa condição chamada de concrescência. Então, na concrescência, nós temos a união de dois dentes, né, pelo cemento, e esse cemento se torna comum, mas ela não tem participação da dentina. Essa concrescência, ela pode acontecer no processo de formação, mas ela também pode acontecer depois que os dentes já estão formados, né, como resultante de uma condição inflamatória radicular, e que a gente vai ver um pouco mais para frente, que quando esses tecidos eles vão se formar em dois dentes muito próximos, eles podem se formar e produzirem, né, uma fusão desses dois dentes adjacentes, e por isso a dentina ela não participa do processo, ela não conflui para produzir a concrescência. Então, resumindo esse processo, a geminação ela é definida como um único dente aumentado ou unido, no caso duplo, onde a gente tem uma contagem dentária normal. E esse dente anômalo, ele vai ser considerado como um apenas, tá? Então, ele tentou se dividir, entretanto, a divisão ela não foi bem sucedida, então ela ficou pela metade do caminho, gerando um dente duplo, muito grande, mas que continua com a contagem de um elemento dentário, porque ele não conseguiu completar o processo para dar origem a dois. No caso da fusão, nós temos um aumento de um único dente, ou um dente unido que é duplo, onde a gente tem uma contagem dentária que no final vai revelar a falta de um dente, né? Porque o dente anômalo ele vai ser contado como um só. Então, nós vamos ter o que deveriam ser dois dentes, se fusionaram, gerou um só, e no final a contagem dentária ela acaba reduzindo em um o número total de dentes. Então, embora a gente, olhando a unidade dentária em si, nós não consigamos realizar uma distinção entre a geminação e a fusão, mas quando nós levamos em consideração a contagem total de dentes, aí nós conseguimos determinar se esse evento é um ou outro. Já a concrescência, ele não tem semelhança com esses dois, com geminação e com fusão, e esse processo acontece na raiz, porque é um processo em que nós temos união de dois dentes adjacentes apenas pelo cemento. Então, não temos confluência de tecido dentário propriamente dito, né? Nós temos uma confluência do cemento, que é um tecido periodontal. Entretanto, os dentes eles vão permanecer unidos entre si por esse tecido, de forma que ele vai se transformar num dente duplo, né? Então, nós temos que a concrescência ela pode ser resultado do desenvolvimento em si, mas também pode ser, como eu já havia dito, uma condição pós-inflamatória. Então, se eu tenho dois dentes que se desenvolvem muito próximos um do outro, é possível que nesse desenvolvimento unificado eles formem tecidos cementários que se fusionem. Mas ele pode também surgir inicialmente separado e aí depois, se houver um processo inflamatório, esses tecidos eles podem se neoformar e produzirem a sua fusão posterior. Bem, o que a gente pode dizer clinicamente aí da geminação e da fusão? Essas duas condições, né, que produzem esses dentes duplos, geminação e fusão, ele vai ser possível de ocorrer tanto na dentição decídua quanto na permanente. E tem uma frequência de desenvolvimento nas regiões anterior e superior. Em ambas as dentições, os incisivos e os caninos, eles são os dentes mais envolvidos. E o envolvimento dos dentes posteriores decíduos mais comuns é o premolar, e molares permanentes também são condições possíveis de que a gente encontre, né? A geminação, ela é muito mais comum no maxilar, na maxila, e a fusão ocorre com maior frequência na mandíbula, certo? E nós muito incomumente veremos casos bilaterais. A geminação e a fusão vão se apresentar, como eu já mencionei anteriormente, de modo semelhante,
mas podem ser diferenciados pela determinação do número de dentes. Então, nós temos alguns autores que sugerem que a geminação apresenta um único canal radicular e canais separados estão presentes na fusão. Mas a gente não vai levar isso ao pé da letra, porque isso não vai ocorrer em todos os casos, né? Então, a contagem de dentes, ele é um fator seguro para a gente determinar se se trata de uma geminação ou se trata de uma fusão, tá? Então, esse processo pode resultar em um dente anatomicamente correto, porém bastante aumentado. Então, clinicamente é assim que a gente vai ver. Esse dente, ele parece um dente normal, ele parece uma macrodontia. Entretanto, ele pode ser encontrado com coroa bífida também e que está sobrejacente a duas raízes completamente separadas. Ou então nós podemos encontrar coroas unidas que podem fundir-se em uma raiz aumentada com um único canal. Então é possível que a gente observe clinicamente uma coroa bífida sobrejacente a duas raízes separadas, ou então uma coroa unida que pode fundir com uma raiz aumentada e que se apresenta um único canal. Então, essas são as condições clínicas que a gente vai observar aí da geminação e da fusão. Vamos aqui tecer alguns comentários, né, acerca do tratamento que nós podemos aí propor para casos clínicos, né, de geminação e de fusão. Então, a presença desses dentes duplos na dentição decídua, ele pode resultar em eventos de apinhamento, certo? Pode resultar em eventos de espaçamento, de erupção ectópica, de erupção retardada dos dentes permanentes. Então, eles são dentes que podem interferir na dentição como um todo. Então, quando indicada, a extração ela pode ser necessária para prevenir uma anormalidade, tipo essas aí na erupção, tá? E ocasionalmente a fusão na dentição decídua, ela está associada à ausência do sucessor permanente, que estaria aí subjacente, que viria aí na sequência desses dentes aí envolvidos. Então, nós temos possibilidade de mais de uma abordagem, certo? Para tratar dentes unidos na dentição permanente. Tá? O tratamento de escolha, ele vai ser determinado pelo quê? Pela particularidade de cada paciente. Então, são raros os casos de divisão cirúrgica que deu certo, né? Divisão cirúrgica bem sucedida é raro. Então, na maioria dos casos de divisão cirúrgica, foi o tratamento endodôntico com reconstrução da forma, né? E isso independente da colocação de coroas totais, que é realizada em muitos casos. Outros pacientes apresentam características anatômicas pulpares ou mesmo coronárias que vão contraindicar uma reconstrução. E aí, nesse caso, infelizmente, vai requerer a remoção cirúrgica para depois realizar uma reposição protética. Esses dentes duplos, eles frequentemente apresentam sulcos pronunciados na face vestibular, né, no local ou da fusão ou da tentativa de divisão, que também pode estar localizado na lingual. E aí, esses sulcos, eles são áreas de maior propensão de desenvolvimento de cárie. E aí, nesses casos, está indicado o selamento dos sulcos e dessas fissuras, ou mesmo uma restauração, né, com uma resina, um compósito, que vai aí tornar essa anatomia mais facilitada para a higienização. E aí, vai ajudar, né, a conservar os dentes. Bem, já a concrescência vai ser a união aí de dois dentes pelo cemento, certo? E esses dentes eles vão se ligar, obviamente, ao longo aí da superfície radicular. Esse processo ele vai ser visto mais em dentes posteriores e superiores. E esse padrão de desenvolvimento, ele geralmente vai envolver o segundo molar, e aí nós vamos observar aí raízes que estão muito próximas entre si, né? Próximas, por exemplo, do terceiro molar adjacente, que pode estar impactado. Então, nós podemos ter o envolvimento de um dente que está erupcionado e um impactado. Quadros pós-inflamatórios também que envolvem molares cariados, onde nós temos ápices que recobrem raízes de terceiros molares que estão aí inclinados, que estão angulados, né? Ou distalizado, ou com a angulação horizontalizada, eles também podem produzir essa condição aí de concrescência. Então, este quadro posterior,
ele é visto com mais frequência, portanto, em dente cariado, que exibe uma extensa perda coronária. E essa grande exposição pulpar, ela vai resultar em uma possibilidade de drenagem pulpar. E aí, quando ocorre essa drenagem pulpar, nós vamos observar que lá na região do periápice, nós vamos ter uma resolução da lesão intraóssea, possibilitando, portanto, a formação de cemento que vai fusionar os dois dentes próximos entre si. Então, quando a reparação ocorre, né, do cemento, nós vamos observar, portanto, o fusionamento, a formação da concrescência. Bem, no que diz respeito ao tratamento, né, pacientes que têm concrescência, eles geralmente não necessitam de serem tratados, né, a menos que uma união interfira na erupção, por exemplo. Aí, nesse caso, nós temos a remoção cirúrgica, que está aí justificada. Essa concrescência pós-inflamatória, ela deve ser observada sempre que houver um planejamento de uma extração de dentes desvitalizados, que tem um ápice que encobre raiz de dentes adjacentes, porque pode ocorrer situação de extração em que não se faz o diagnóstico logo de concrescência. Imagina-se que os dois dentes estão separados, isolados, e aí se planeja uma técnica cirúrgica para fazer a remoção. Entretanto, no momento de fazer a luxação do dente, não se consegue porque os dois dentes estão ligados entre si, e aí às vezes o cirurgião dentista ele fica ali sem conseguir compreender por que ele não está conseguindo realizar o movimento correto. Então, a separação cirúrgica das raízes geralmente vai ser necessária para poder completar esse procedimento sem que haja uma perda significativa da porção de osso circundante, porque é possível que nessa região aí, principalmente nessa região de túber, onde o osso ele é mais poroso, que ocorra a vinda dos dois dentes que estão fusionados pelo cemento, né? Então, isso vai produzir uma perda de osso significativo, desnecessário se já tivesse sido feito o diagnóstico da concrescência previamente. Bem, vamos continuar aqui falando da alteração de forma, né? Agora nós vamos falar em relação à morfologia que nós observamos de cúspides dos dentes, né? A morfologia das cúspides, ela mostra variações menores entre diferentes populações, mas nós temos 3 modelos diferentes que vamos comentar aqui, né? Que são as cúspides de Carabelli, também chamado de tubérculo de Carabelli, o segundo caso, que são as cúspides em garra, e o terceiro caso, que é o dente evaginado, né? Os 3 aí apresentados clinicamente. O tubérculo de Carabelli, a cúspide em garra e o dente evaginado. Vamos falar a respeito dessas 3 condições aí, que são 3 modelos diferentes de morfologias de cúspides, tá? Então, quando uma cúspide acessória ela vai estar presente, geralmente o outro dente permanente ele vai apresentar um ligeiro aumento do seu tamanho, tá? Então, vamos ver como que vai se processar aí a condição da cúspide de Carabelli. Bem, a cúspide de Carabelli ela é uma cúspide acessória que está localizada na superfície palatina, posicionada de forma a ser encontrada na face lingual, deslocada para mesial, então ela fica palatinamente posicionada na cúspide mesiolingual, que é vista em dentes molares superiores, em molar superior. Essa cúspide, ela pode ser vista nos dentes descidos, mas pode ser vista e nos permanentes, tá? E ela varia de uma cúspide que pode ser bem definida, ou ela pode ser basicamente uma fóssula ou uma fissura pequena recortada. Então, quando ela está presente, a cúspide ela é mais pronunciada no primeiro molar e é menos volumosa nos segundos e nos terceiros molares. Quando uma cúspide de Carabelli está presente, esses dentes permanentes, eles muitas vezes são maiores no sentido mesiodistal do que o normal, tá? E eventualmente uma cúspide acessória análoga, ela pode ser observada na cúspide mesiovestibular dos molares inferiores descidos, mas também nos permanentes. E aí, quando ela está presente, ela é denominada de protoestílide. Então, essa aí é a condição
de variação na cúspide, que é a cúspide de Carabelli ou tubérculo de Carabelli. Uma outra variação é a cúspide em garra, certo? Uma cúspide em garra, ela é uma cúspide a mais, uma cúspide adicional e que é bem delimitada e que vai se localizar justamente na superfície lingual de dentes anteriores, né? E que se estende pelo menos até a metade da distância do que seria a junção cemento-esmalte para incisal. Então, ela vem de cemento esmalte ali da região do colo do dente na direção da margem incisal. Essa cúspide em garra, ela representa o que a gente chama de continuação ou extensão da estrutura que fica aí nessa região lingual, que é o cíngulo. Então, o cíngulo normal, quando ele se estende, né, ele se transforma nessa cúspide em garra. Então, esse cíngulo aumentado, ele é uma condição ou uma pequena cúspide acessória, ou finalmente a formação completa da cúspide em garra. Então, nós podemos encontrar essas três condições: um cíngulo aumentado, uma pequena cúspide acessória, ou então o estabelecimento literal da cúspide em garra, tá? 3/4, mais ou menos, de todas as cúspides em garras relatadas, elas são localizadas em dentes permanentes, certo? Essas cúspides, elas ocorrem predominantemente em incisivos laterais superiores permanentes e incisivos centrais seguidos aí dos laterais, né? Mas tem sido também com menor frequência relatada em incisivos inferiores e algumas vezes até em caninos superiores. A ocorrência na dentição decida é raríssima, né? E a maioria dos casos, quando se estabelece, é nos incisivos centrais superiores. Em quase todos esses casos aí, essa cúspide acessória, ela se projeta da superfície lingual do dente afetado e aí vai formar um aspecto que lembra um tridente, né? Então, nós dizemos que ela tem um aspecto que lembra a garra de uma águia, tá? Então, nós vamos observar clinicamente um profundo sulco se desenvolvendo, que pode estar presente onde a cúspide se funde com a superfície subjacente aí do dente afetado. A maioria das cúspides engarra, mas não todas. Elas têm extensão pulpar. Então, nós temos a possibilidade, na maioria dos casos, de não só estar envolvido tecido duro, mas o tecido pulpar também está associado, né? Em apenas uma pequena quantidade de casos, nós temos extensões pulpares visíveis nas radiografias dentárias. Então, esses casos, eles nem sempre serão tão bem estabelecidos que a gente consiga visualizar radiograficamente. Já o dente evaginado, ele se trata de uma elevação que vai ser semelhante a uma cúspide de esmalte e vai estar localizado bem na região do sulco central, que a gente chama de crista lingual dessa cúspide vestibular, de pré-molares ou também de molares, tá? Apesar desse quadro de cúspide acessória ele já ter sido relatado em molares, esse dente evaginado ele ocorre caracteristicamente em pré-molares, sendo comumente uma condição que se estabelece de maneira bilateral e vai demonstrar uma marcada predominância justamente pela arcada inferior. Os molares descidos, eles são raramente afetados, é muito incomum, né, um molar descido encontrar nele uma cúspide a mais nessa região central aí, ele se caracterizar como um dente evaginado, né? E essa cúspide acessória, ela vai consistir em esmalte e dentina, e também a polpa, que pode estar presente aí em 50% dos casos de dente evaginado. Então, aí nós temos clinicamente a imagem, né, dessa estrutura centralizada, né, localizada justamente na região central desse molar que está aí apresentado. O que a gente observa é que essas cúspides acessórias, elas geralmente causam muita interferência oclusal, e aí está associado com muito problema clínico, né? Então, a gente vai observar desgaste, fratura, né? Patologias da polpa e uma quantidade significativa desses pacientes que possuem essa condição aí de
de cúspides acessórias. Inclusive, é comum até casos de morte da polpa, de necrose pulpar, né? E pode também ocorrer uma exposição direta, invasão pelos túbulos dentinários imaturos, que nós vamos observar desse tecido necrosado. Tá? Além dessa anormalidade da patologia pulpar, essa cúspide acessória ela também pode resultar em um evento que é a dilaceração, que é a modificação, né, da forma do dente, também deslocamentos de dentes, angulação de dentes, rotação de dentes. Então, é um processo que pode impactar, né, na oclusão dentária de maneira significativa e clinicamente incomodar o paciente. Frequentemente, esse dente evaginado, ele também pode ser visto em associação com uma outra variação da anatomia coronária, que são os incisivos em forma de pá, que nós vamos ver aqui na frente. Bem, esses incisivos aí em forma de pá são alterações morfológicas que nós observamos em dentes em dentes atingidos, que vão exibir o quê? Essas margens laterais aí proeminentes, que são a estrutura das cristas marginais. Então, nós vamos observar na superfície lingual um aspecto de concavidade, que vai lembrar, inclusive, a parte côncava de uma pá. Então, nós temos cristas marginais espessadas, essas cristas vão convergir para a região do cíngulo. E aí não vai ser incomum nós visualizarmos presença de fossetas profundas, fissuras, ou mesmo um dente invaginado aí nessa junção. Então, esses incisivos que estão mais envolvidos são os laterais superiores e os centrais superiores. Então, são os mais afetados. Os superiores, né, inicialmente os laterais, depois os centrais, e também nós podemos ter os incisivos inferiores também envolvidos dentro dessa condição aí, mas esse relato dos inferiores é em bem menor frequência. No que diz respeito ao tratamento, né, os pacientes que têm cúspide de Carabelli, eles não vão requerer tratamento, a não ser que essas cúspides de Carabelli muito desenvolvidas possuam sulcos muito profundos, que aí a gente pode estar realizando selantes que iriam, né, proteger essa anatomia e isso iria dificultar o aparecimento de cáries. E pacientes que têm cúspide em garra e dente evaginado, nós vamos promover alterações dessa estrutura caso haja interferência oclusal. Então, se houver interferência oclusal, no caso do dente evaginado, nós podemos aí produzir desgastes seletivos, né, de longo prazo, que dê tempo de produzir uma dentina aí, protetora. E no caso das cúspides em garra, nós podemos promover uma reanatomia, uma reanatomia lingual, para poder retirar o tecido que está aí fazendo um contato prematuro com o dente da arcada oposta. Aqui na sequência nós vamos abordar a outra variação de forma dos dentes que nós denominamos de dente invaginado ou dens em dente, né? Essa condição ela é conhecida como uma profunda invaginação da superfície da coroa ou mesmo da raiz, que vai ser limitada pelo esmalte. Nós temos aí reconhecidos, então, duas formas de dente invaginado, que é a forma coronária e a forma radicular. Esse dente invaginado coronário, ele é visto muito mais frequentemente, certo? Em ordem de frequência, nós vemos primeiro, quase sempre incluindo os incisivos laterais, seguidos dos centrais, depois pré-molares, caninos e molares. O envolvimento dos dentes descidos tem sido relatado, mas é bastante incomum e nós temos uma predominância pelos dentes superiores. O que nós observamos é que a profundidade dessa invaginação, ela varia, né, desde um ligeiro aumento da fosseta ali na região do cíngulo a um profundo sulco que vai se estender até o ápice. Então, veja que nós temos aí níveis diferentes de profundidade. Então, pode ser raso ou pode ser bastante profundo, né? Então, como seria de se esperar, antes da erupção, esse lumen da invaginação ele vai ser preenchido com tecido mole. E esse tecido semelhante ao folículo dentário. E aí, quando ocorre a erupção, esse tecido mole ele vai perder o suporte vascular e vai necrosar dentro
dessa concavidade aí que se estabelece com esta invaginação que o tecido ele apresenta, tá? Então, nós temos 3 tipos principais, né, de dente invaginado coronário. Nós temos o tipo 1, que mostra uma invaginação limitada apenas à coroa. Nós temos uma invaginação do tipo 2, que vai se estender abaixo aí da junção do cemento esmalte e vai terminar num fundo cego. E aí ele pode ou não ter comunicação com a polpa. E as invaginações que atingem grandes dimensões, elas podem se tornar dilatadas e aí conter um esmalte aí na base da dilatação. E o último tipo, que é o 3, ele vai se estender através da raiz e vai perfurar a região apical ou lateral radicular e sem que haja necessariamente comunicação imediata com a polpa. Nesse último tipo aí, nós vamos observar que o esmalte que delimita a invaginação, ele vai ser frequentemente reposto justamente pelo cemento que está próximo aí à perfuração radicular. Essa perfuração ela vai levar a uma comunicação direta do que? Da cavidade oral com o tecido intraósseo periorradicular. E muitas vezes produz o que? Lesões inflamatórias, mesmo se a polpa estiver viva. Então, ocasionalmente, essa invaginação ela pode ser bastante extensa e pode se assemelhar a exatamente um dente dentro do outro. Por isso que ela tem essa nomenclatura de dens em dente. Bem, como é que a gente vai, então, propor o tratamento para essa condição? Para a invaginação do tipo 1, que tem pequenas dimensões, nós basicamente vamos abrir essa invaginação e restaurar na época que o dente erupcionar, em uma tentativa de prevenir surgimento de cárie e também inflamação pulpar subsequente. Se essa invaginação ela não for detectada de modo rápido, que ocorre, a essa possibilidade, então existe a possibilidade de termos também necrose pulpar. Nessas invaginações maiores, esse conteúdo do lúmen e qualquer dentina cariada ela vai ser removida, e em seguida colocar uma base de hidróxido de cálcio para evitar qualquer possível microcomunicação com a polpa. E em casos em que haja comunicação pulpar óbvia, aí os sinais de patologia pulpar devem ser investigados e o canal pulpar ele deve ser tratado. Então, deve ser feito tratamento endodôntico de comunicação pulpar, caso haja, Se os dentes estiverem com o ápice aberto, pode-se tentar realizar a apsificação. E as invaginações do tipo 3, associadas à lesão inflamatória perirradicular, também vão requerer tratamento endodôntico. Bem, aqui na sequência nós vamos continuar abordando as alterações de desenvolvimento dos dentes e nós vamos aí comentar a respeito de condições onde nós encontramos o esmalte dentário em locais atípicos. Essa condição nós denominamos de esmalte ectópico, ou seja, fora daquela localização normalmente estabelecida que é revestindo aí a coroa dos dentes. Então, essa condição de esmalte ectópico, ela se refere à presença de esmalte em localizações incomuns, que seria, principalmente na raiz dentária. As mais conhecidas condições em que nós observamos esmalte em outras localizações, refere-se a uma estrutura denominada de pérolas de esmalte. O que seriam essas pérolas de esmalte? Elas são estruturas de formato hemisférico, que vão consistir-se ou inteiramente de esmalte, ou então pode ter, além do esmalte, internamente dentina e também polpa. Essas estruturas, a maioria delas se projeta aí da superfície da raiz e nós acreditamos que o seu surgimento ele se deva a uma projeção localizada aí da camada odontoblástica e aí essa saliência vai propiciar um contato entre a bainha radicular de Hertwig e a dentina em desenvolvimento, e aí isso desencadearia a indução da formação do esmalte. Então, além dessas pérolas de esmalte, que são as mais comuns formas de esmalte ectópico, nós temos também condições chamadas de extensões cervicais de esmalte. Essas extensões cervicais de esmalte também ocorrem ao longo da superfície das raízes.
também é uma forma de nós encontrarmos esmalte se estendendo para a superfície radicular. Elas apresentam uma condição como se fosse um mergulho do esmalte que vai se estender aí da junção cemento-esmalte e vai se encaminhar justamente para a bifurcação do dente. Geralmente o dente envolvido é um molar, tá? Esse padrão de esmalte ectópico, ele vai formar uma extensão com formato triangular do esmalte coronário, que vai se desenvolver na superfície vestibular do esmalte dentário, na superfície vestibular dos molares, que vai cobrir diretamente a região da bifurcação, certo? Essa base do triângulo, ela contínua com a porção inferior do esmalte coronário e o vértice desse triângulo vai se estender diretamente na região da bifurcação do dente, tá? Essas áreas de esmalte ectópico, elas são chamadas de projeções cervicais de esmalte, mas essa terminologia é bem confusa, porque não são vistas projeções esofíticas significativas. Então, vamos aqui abordar as características delas. Primeiro, as das pérolas de esmalte, né? Elas são encontradas mais nas raízes dos molares superiores, tá? Elas raramente ocorrem nos premolares superiores ou mesmo em incisivos. Então, o envolvimento de molares descidos, ele também não é raro, né? Na maioria dos casos, ela é encontrada apenas uma única pérola, mas já teve relatos de até 4 pérolas de esmalte em um único dente. Então, o comum é ter mas uma raridade foi um relato de um caso de um dente que teve até 4 pérolas de esmalte, tá? A maioria vai ocorrer na região de furca das raízes ou então próxima da junção amelocementária. Quando nós observamos radiograficamente, essas pérolas elas aparecem como nódulos bem definidos e radiopacos ao longo da superfície radicular. Essas pérolas de esmalte, elas aparecem como áreas circulares de radiopacidade bem definida e que se estendem aí da junção amelodentinária até a dentina coronária e subjacente. A superfície do esmalte das pérolas, ela vai, obviamente, impedir a aderência periodontal normal com o tecido conjuntivo. E provavelmente vai existir um tipo de junção também hemidesmossômica. A natureza dessa pérola, que é esofítica, se projeta para fora, ela induz, portanto, retenção de placa bacteriana e dificulta também a limpeza na região. No caso das extensões cervicais, elas estão relacionadas à superfície vestibular das raízes, que vai se sobrepor à bifurcação. Os dentes mais acometidos são os molares inferiores, mais frequentemente que os superiores. Essas extensões cervicais, elas podem ser observadas em qualquer molar, mas os terceiros molares, eles também são muito envolvidos, tá? Essas extensões apicais de esmalte foram correlacionadas com perdas localizadas de ligamento periodontal na região de furca, uma vez que o tecido conjuntivo ele não vai se aderir ao esmalte, né, da forma como ele faria com o cemento. Então, em uma extensão desse esmalte para essa região de bifurcação, nós vamos então perder a área onde estaria estabelecido o ligamento periodontal. Então, além do envolvimento periodontal da furca, essas extensões cervicais de esmalte também têm sido associadas ao desenvolvimento de lesões císticas inflamatórias, que seria aí, no caso, uma lesão que nós observamos na vestibular de molares, que é uma condição denominada de cisto da bifurcação vestibular. O cisto da bifurcação vestibular é um dos tipos de cistos inflamatórios que se estabelecem na vestibular de molares, e existe uma correlação positiva com a presença também dessas extensões cervicais. Bem, no que diz respeito ao tratamento, caso haja detecção radiográfica dessa estrutura, antes que ela tenha produzido qualquer potencial dano,
é necessário que se estabeleça, portanto, um controle, né, do paciente em relação à orientação de higiene bucal, para que previna possíveis perdas, né, de suporte periodontal. Porém, se for cogitada a possibilidade de remover a lesão, deve ser levada em consideração a possibilidade de não ter apenas esmalte, mas também está envolvido aí tecido pulpar. Então, é necessário ter uma análise bem criteriosa nesse contexto aí. No caso das extensões cervicais, o tratamento vai ser direcionado para também conseguir um ligamento periodontal mais durável e prover acesso à área para a gente conseguir uma limpeza mais apropriada. Aqui na sequência vamos falar sobre a taurodontia, que vem a ser o aumento do corpo e câmara pulpar de um dente multiradicular, que vai apresentar também um deslocamento apical do assoalho pulpar e também da bifurcação das raízes, tá? Então, essa condição aí, ela se define como taurodontia. Nós temos aí uma representação esquemática, de um lado mostrando como seria a forma normal, né, da polpa, chamada de sinodontia normal, e aí nós começamos a ver que esse soalho pulpar, ele começa a descer, então isso vai ampliar o volume da câmara pulpar. E então nós temos progressivamente, cada vez mais, um aumento, né, da descida com um concomitante aumento desse volume da câmara pulpar e também da descida da bifurcação das raízes, tá? Esses dentes afetados, eles tendem a ter uma forma retangular, e aí as câmaras pulpares vão se tornar aumentadas no sentido apicoclusal, e uma bifurcação vai ficar ali localizada próxima do ápice. Esse diagnóstico ele é feito subjetivamente a partir da análise radiográfica. Então, nós vamos fazer a avaliação radiográfica, nós vamos observar a alteração, né, da radiolucência da câmara pulpar e a forma dessa radiolucência vai nos mostrar justamente o que nós vimos aí conceitualmente para a taurodontia. Existe também a possibilidade de classificação. Então, nós podemos classificar a taurodontia em uma forma leve, né, que é uma hipotaurodontia. Nós podemos também encontrar uma forma, né, mais moderada, que é a mesotaurodontia, e uma forma severa, que é a hipertaurodontia, como nós vemos aí, né, a classificação. Então, quanto mais a gente observa essa descida do assoalho pulpar, nós vamos vendo progressivamente a forma leve se transformando em moderada e progressivamente se transformando em severa. A taurodontia ela pode ser bilateral, mas pode ser também unilateral e afeta dentes permanentes mais frequentemente que os descidos, tá? Não tendo uma predileção, inclusive, por gênero. Ela pode ocorrer como uma característica isolada, mas também pode fazer parte de síndromes específicas, tá? Pesquisas têm mostrado que essa condição, que a taurodontia, ela pode se desenvolver em conjunto com um grande número de alterações genéticas. Vamos falar em relação a essas condições aí no quadro subsequente, tá? Onde também nós vamos abordar o tratamento e o prognóstico. Então, aqui nesse quadro, nós podemos ver a quantidade de possibilidades de associações de taurodontias com síndrome, né? Nós temos aí citado cerca de 17 condições genéticas com as quais foram diagnosticados também a condição de taurodontia. Nesse caso clínico, aí o paciente tem a síndrome de Klinefelter e é uma condição também onde nós visualizamos aí nos dentes, nos molares pósteros superiores, a extensão aí apical do soalho da câmara pulpar. E em relação ao tratamento, não é uma condição que necessite de nenhum tipo de tratamento específico, tá? Não é necessário qualquer tipo de intervenção. A existência da taurodontia ela não interfere em nenhuma rotina de procedimento restaurador, inclusive,
e o máximo que pode acontecer é ter uma modificação quando se necessitar estabelecer um tratamento endodôntico aí nessa unidade dentária, porque ela vai, né, causar um pouco mais de dificuldade para se localizar, para se instrumentar e obturar o sistema de canal. Mas, além disso, não existe nada que necessite indicar um tratamento específico em decorrência dessa alteração dessa forma dos dentes que é diagnosticada aí radiograficamente. Aqui na sequência vamos continuar tratando das questões relacionadas à modificação da forma dos dentes, né? Como alterações de desenvolvimento. Vamos abordar aí um tipo de condição que é denominada de hipercementose. Essa hipercementose trata-se de um tipo de deposição de cemento não tumoral, ou seja, não neoplásica. Essa deposição é uma deposição excessiva e que se continua com o cemento radicular normal. Tá? Ela é vista radiograficamente e esses dentes afetados eles vão exibir um espessamento da raiz e esta raiz ela vai adquirir um formato rômbico. Mas a quantidade exata do aumento do cemento ele é uma condição difícil de se averiguar, justamente porque o cemento e a dentina têm um grau de radiopacidade bastante semelhante. Né? A mineralização da dentina e do cemento é próxima entre si, o que faz com que o nível de radiopacidade dos dois tecidos se assemelhe e isso vai, então, dificultar, portanto, esta averiguação da quantidade de cemento que foi produzida a mais, especificamente, né? Essa raiz aumentada, ela vai ser circundada por um espaço radiolúcido, correspondente, então, ao ligamento periodontal, e também vai ter uma lâmina dura que vai estar intacta. Então, nós vamos ter um aumento, né, da espessura do cemento, que é o que a gente chama de hipercementose, um aumento não neoplásico, e nós vamos ter preservado o espaço periodontal e também o osso alveolar, que é a lâmina dura. Ocasionalmente, pode acontecer um alargamento, né, significativo, que pode sugerir a possibilidade de uma condição tumoral chamada de cementoblastoma. Tá? Mas não é o que a gente está discutindo aqui, que nós estamos discutindo a hipercementose, certo? Porque o cementoblastoma, ele tem características de dor associada, de expansão cortical e uma condição que nós não vamos observar na hipercementose, certo? Essa hipercementose ela pode ser encontrada tanto isoladamente, mas ela pode ser uma condição também encontrada envolvendo dentes múltiplos. Então, nós podemos encontrar um dente isoladamente com o aumento, né, do volume radicular e adquirindo esse formato rômbico, então a gente pode ver dentes múltiplos, certo? Ou então pode surgir como um processo até mesmo generalizado. A hipercementose ela vai ocorrer predominantemente em adultos e é uma tendência que a gente observa é que o aumento dela se associa também com o aumento da idade e isso muito provavelmente vai ser devido aí a uma exposição de fatores cumulativos ao longo do tempo. Tem uma ocorrência relatada em pacientes jovens também, né? Mas muitos desses casos vai estar associada a um agrupamento familiar. Então, nós temos até uma sugestão nesses casos de um envolvimento hereditário quando nós temos pacientes mais jovens que desenvolvem a hipercementose, tá? Muitos autores, inclusive, têm relatado hipercementose significativa em pacientes com doenças de Paget, né? E esse distúrbio ele deveria ser considerado sempre que fosse descoberta certa hipercementose generalizada em um paciente mais jovem, porque é uma condição mais comum em pacientes de mais idade. Então, quando pacientes mais jovens eles são diagnosticados com hipercementose, esse seria um paciente que deveria ser investigado para a doença de Paget.
Obviamente que nós não vamos indicar um histopatológico para hipersementose, mas caso fosse feito, nós iríamos observar que a periferia da raiz iria exibir uma deposição de uma excessiva quantidade de cemento sobre a camada original de cemento, que seria o cemento primário. A gente consideraria o cemento primário o cemento aí normal, e a hipercementose, esse cemento secundário que se depositaria de maneira excessiva sobre o original, certo? Esse cemento excessivo, ele pode ser hiposselular, ou também pode exibir uma quantidade de cemento celularizado, certo? E nesse caso aí, quando ele é um cemento mais celularizado, ele vai ter uma característica que vai lembrar o tecido ósseo, o que faz com que a gente denomine esse cemento celularizado de osteocemento, tá? Então, geralmente, essa substância é depositada em camadas concêntricas. Então, o cemento ele vai sendo depositado concentricamente e pode acontecer de sua deposição ocorrer sobre toda a raiz ou então apenas na região apical, ser limitada ali à região apical. No microscópio óptico, nós conseguimos fazer a distinção entre a dentina e o cemento, mesmo que seja difícil, mas é possível. Mas existe uma forma de facilitar essa distinção entre os dois tecidos, que é utilizando o filtro de luz polarizada. Aí nós conseguimos com mais facilidade discernir esses dois tecidos. O tratamento que nós devemos dispensar a hipersementose, ele não é um tratamento que seja em decorrência da condição de hipersementose. Então, essa deposição excessiva de cemento, ela não vai ocasionar nenhum problema funcional e nem estético, no paciente. Então, não teria necessidade de indicar um tratamento para a hipersementose em si, tá? Em razão desse espessamento da raiz ocorrer, nós teremos problemas ocasionais caso o paciente tivesse uma indicação do elemento dentário por outros motivos, porque aí a hipersementose ela iria dificultar a técnica cirúrgica, haja visto que a modificação aí da forma da raiz iria muitas vezes inviabilizar a técnica de remoção do elemento dentário via alveolar e teríamos então que executar osteotomia para poder conseguir remover o elemento dentário, porque a modificação da forma da raiz implicaria justamente nesta necessidade de adequação de técnica cirúrgica. Bem, estamos quase concluindo a questão da abordagem das alterações de desenvolvimento dos dentes no que se refere às modificações da forma, e então nós vamos aí tratar das dilacerações. O que vem a ser uma dilaceração? A dilaceração é uma angulação anormal ou uma curvatura na raiz, mais comumente, ou então, menos frequentemente, na coroa do dente, tá? Embora a maioria dos exemplos seja de causa idiopática, ou seja, não se sabe a razão de ocorrer, parece que o número de dentes que apresenta essa dilaceração, ela vai surgir após um trauma, que aí desloca a porção calcificada do germe dentário e o restante do dente vai continuar sua formação em um ângulo normal. Então, nós temos uma dobra, por assim dizer, que vai então produzir este evento que é a dilaceração. Então, após o dano, frequentemente segue uma avulsão, que é a saída, ou uma intrusão, que é a entrada do dente descido. É um fato que, em geral, ele ocorre aí até, no máximo, os 4 anos de idade. Essa dilaceração relacionada com trauma, ela afetaria mais frequentemente a dentição anterior, e muitas vezes levando a problemas dentários funcionais, e também a questões estéticas envolvidas. E nós temos uma frequência menor de curvatura, desenvolvendo secundariamente a presença de um cisto, por exemplo, ou então um tumor, que seria também um motivo, mas bem menos frequentemente, Clinicamente, nós observamos que os mais afetados foram os terceiros molares inferiores, seguido pelos segundo premolares superiores
e os segundo molares inferiores. Os incisivos superiores e os inferiores, eles foram afetados com menor frequência. Então, essa condição aí, ela é uma condição que afeta os incisivos superiores, principalmente no que diz respeito a trauma e no que diz respeito à raiz, como nós comentamos agora, nós observamos mais frequentemente em terceiros molares. Eventualmente ocorre também o envolvimento de dentes descidos, e alguns eles têm sido associados a trauma anterior, secundário, por exemplo, a condições neonatais, intubação, né, condições assim relacionadas com problemas que houveram aí em período bem precoce do processo de formação, né, do indivíduo. Essa angulação anormal, ela pode estar presente em qualquer região aí ao longo do comprimento do dente, né? Nos dentes superiores anteriores, quando eles são atingidos, frequentemente nós vamos observar uma curvatura na coroa ou então na metade da raiz. E nós também observamos que em alguns casos vai haver falhas no processo eruptivo. Muitos desses dentes atingidos, especialmente os dentes anteriores e inferiores, eles são deslocados e associados aí a lesões inflamatórias periapicais, né? De regra, esses dentes posteriores alterados, eles demonstram o envolvimento aí da metade apical da raiz e frequentemente também exibem um retardo no seu processo eruptivo. O que podemos dizer em relação ao tratamento e o prognóstico é que varia de acordo com a gravidade da deformidade da dilaceração. Então, dentes descidos alterados sempre demonstram reabsorção imprópria. Então, como a raiz ela alterou a sua forma, então muito dificilmente o dente permanente vai conseguir alinhar-se à forma do dente descido para estabelecer uma reabsorção apropriada. Então, a extração dos dentes descidos, ela geralmente é indicada e isso vai facilitar a erupção normal do dente permanente, né? Pacientes com menor grau de dilaceração em dentes permanentes frequentemente não vão requerer tratamento, né? E aqueles dentes que exibem uma erupção tardia ou anormal, eles podem ser expostos e também tracionados ortodonticamente para retornarem à sua posição. Aí vai depender de qual foi o dente que sofreu, né, a dilaceração e qual a vantagem em se realizar um tratamento de tração ortodôntica para reposicionar esse dente, né? É importante que se diga que essa deformação dentária acentuada, ela requer cuidados com procedimentos cirúrgicos, endodônticos e também procedimentos de prótese, porque muitas vezes a angulação que o dente adquire impede que o dente tenha força suficiente, por exemplo, para ser um pilar de prótese. E concluindo aqui as nossas abordagens referentes às alterações de desenvolvimento, quanto à forma, vamos falar a respeito das alterações que nós encontramos referentes às raízes, quando nós observamos a ocorrência de raízes supranumerárias. Esse termo, né, raízes supranumerárias, ele refere-se ao aumento do número de raízes nos dentes, né? E isso quando nós comparamos com aquele que é classicamente descrito nesta anatomia dentária normal, né? Então, qualquer dente pode desenvolver uma raiz acessória e esse envolvimento ele pode ser relatado tanto na dentição decídua também quanto na dentição permanente. Mas os dentes mais afetados, eles são os molares permanentes, especialmente os terceiros molares, né? Então, os terceiros molares são dentes que variam bastante a sua anatomia macroscópica. Então, nós temos uma anatomia morfológica dos terceiros molares bastante diversas, né? E isso, os superiores e os inferiores também, né? Mas nós temos também a ocorrência de raízes supranumerárias em caninos inferiores e também em premolares. Em algumas ocasiões, essa raiz supranumerária ela se apresenta de uma angulação divergente e aí vai ser vista facilmente em radiografias.
mas em outros casos, essa raiz adicional ela é pequena, e aí também vai se encontrar sobreposta a outras raízes, e aí ela pode se tornar de difícil identificação aí radiográfica. O tratamento dessa condição não é necessária, mas caso nós tenhamos que fazer um tratamento endodôntico, a detecção da raiz acessória ela vai ser importantíssima, né, para que a gente consiga tratar todo o sistema de canais radiculares, incluindo, obviamente, o da raiz acessória, né? Dentes extraídos, eles também devem ser examinados todas as vezes que nós formos, né, realizar tratamentos cirúrgicos, né, exodontias, nós devemos examinar o dente extraído, né, para que a gente se assegure de que todas as raízes foram removidas com sucesso, né, porque essas raízes acessórias, elas podem não estar evidentes, né, como comentei na radiografia, a depender do tamanho, a depender de como haja essa sobreposição de imagens pré-cirúrgicas, e se uma dessas raízes elas permanecerem aí sem serem retiradas, isso vai ser uma questão aí de complicador, tanto para procedimentos endodônticos quanto para procedimentos cirúrgicos, para que a gente consiga, de fato, conseguir resolver processos inflamatórios aí associados. Bem, galerinha, estamos aqui agora concluindo a nossa videoaula 3, referente aí ao capítulo de anomalias dentárias ou anormalidades dos dentes. Estamos aí observando que é um capítulo bastante extenso, né, onde existem muitos tipos de anormalidades referentes a cada classificação, e só nos resta, portanto, a conclusão deste capítulo na nossa próxima videoaula, onde abordaremos aí as alterações referentes à estrutura dos dentes, ok? Então, mais uma vez reitero, para a necessidade de a gente não acumular as nossas atividades avaliativas, e fica esse nosso compromisso aí para o nosso encontro na videoaula 4, quando iremos concluir as discussões referentes a esse capítulo aí, de anormalidades dos dentes, ok? Então, fui!